Seja bem-vindo e seja bem-vinda neste nosso afetuoso encontro de hoje com a querida Luciana Martinez Zaina. A Luciana, segundo ela mesma diz, né, é sorocabana, estudou o ensino fundamental no Instituto Educacional Mateus Mailaschi e no ensino médio na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, de 1987 a 1989. Ela foi minha aluna exatamente nesse período de 88 e 89. A sua relação com o teatro, né, iniciou antes da entrada dela no Getúlio Vargas, fazendo pequenas peças na igreja, onde ela participava quando eu tinha 13 anos de idade. Mas foi no Getúlio que, na verdade, ela teve mais oportunidade de estar atuando, né, em contato com o palco. Em 1987, ela atuou nos bastidores da peça O Oráculo, de Arthur Azevedo, e essa peça participou do Festival de Teatro Getúlio Vargas e teve como atores principais a Ana Cristina Mena, né, que lá já contou aqui sobre a experiência dela aqui no canal, o Denis Sandei, o Mário Mascarenhas, que também contou a sua experiência aqui no canal, e o Flávio Miguel, que é padre e administrador da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. A peça foi dirigida pelo Ivaldo de Carvalho e por direção do Mário Mascarenhas, que também atuou, né? Aí, em 1988 e 89, ela também participou das montagens de peças de teatro que faziam parte da disciplina de português ministradas pelo professor Roberto Samuel. Em seguida, ela cursou Ciência da Computação na Unesp, no campus de Bauru. E depois de finalizar a graduação, passou a morar na cidade de Sorocaba novamente, né? Além disso, ela fez o mestrado e doutorado na Escola Politécnica da USP, em São Paulo, em Engenharia da Computação, e sempre trabalhando o tema de informática na educação. Também ela cursou especialização em gestão estratégica de negócios na Uniso e fez o pós-doutorado na Inglaterra, quando já era docente da UFSCar. Portanto, depois de 30 anos de magistério e 16 na UFSCar, apresentou seu belo memorial dessa brilhante carreira e foi aprovada e passou a professora titular em fevereiro deste ano, sendo essa profissional, docente e pesquisadora feliz, ocupando um espaço que sonhou e sentindo que seu trabalho torna significativa a sua vida e a de muitas pessoas que são por ele beneficiadas. A sua principal área de investigação como pesquisadora é a interação humano-computador, área que investiga o impacto da tecnologia na vida das pessoas e a construção de ferramentas centradas nas necessidades das pessoas. A sua paixão pela sala de aula iniciou quando estava no final da graduação e quando ministrou cursos de informática. Desde então, ela atuou em diferentes espaços, como docente no ensino técnico da OSE, no Colégio Fernando Prestes e também no Senai. E já no ensino superior, ela atuou na Facens durante 10 anos e na Uniso, tivemos o prazer de tê-la também na Uniso durante 5 anos. Passou também, né, pelo IMAPES, pela Academia do Ensino Superior, hoje Atom, e na FATEC de Indaiatuba. Atualmente é professora titular da UFSCar Campus Sorocaba, orientando alunos e alunos nas suas dissertações de mestrado e teses de doutorado, colaborando com a ciência e o crescimento das pessoas desta região de Sorocaba, deste país e, consequentemente, da humanidade, pois o seu trabalho vai além das fronteiras e muito além daquilo que ela imagina. E como não poderia deixar de ser, ela também continua sua relação com a arte, pois ela faz parte do coral chamado Coro e Prosa da UFSCar, lá, né, atuando como contralto, como contralto. Bom, e um pouco disso tudo, quem vai contar para nós agora é ela.
Seja muito bem-vinda, Luciana. Que bom você aqui conosco. E eu vou dizer seriamente, eu nem conversei muito com ela porque é muito mais emocionante ouvir a pessoa contando as coisas e nesses nossos encontros já de uma forma mais direta, né? Nós realmente nos encontramos algumas vezes posteriormente, né? Em alguns locais, mas também na Uniso e depois também no encontro de um grupo que ela participa, né? Dos alunos, mas ela também participa de outros, né, desses ex-alunos nossos do Getúlio até hoje. Seja bem-vinda, Luciana. A fala é sua. Obrigada. Obrigada, professor Roberto. Nossa, é uma emoção. Fiquei emocionada com essa abertura, né? Porque eu vi que o senhor colocou mais coisas aí, inclusive, das informações que me pedido. É uma alegria estar aqui tendo essa conversa com o senhor, nesse momento de vida que eu estou, né? Acabando de defender o meu memorial, onde eu voltei ao passado com as lembranças todas, né, da minha vida. Então é uma emoção muito grande. Eu agradeço muito o convite para estar aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Aí conta pra gente, então, como que foi esse começo, o começo da sua formação escolar? Como que foi esses primeiros contatos aos 13 anos na igreja? Conta pra gente um pouco essa sua vivência em Sorocaba da sua infância. Eu sou sorocabana, eu gosto de falar, né? Eu sou daqui, sou sorocabana. Eu estudei em duas escolas públicas que eu considero que são escolas que me deram uma excelente formação. Não só uma formação em termos de conteúdo, mas uma formação como pessoa, né? Com desenvolvimento de habilidades que vão além das habilidades que a gente desenvolve em sala de aula. Então, eu estudei no Instituto Matheus Mailaschi, o ensino fundamental. E aí, quando foi para eu ir para o ensino médio, eu queria muito estudar no Getúlio Vargas, né? Que era uma escola muito renomada, que a gente sabia que era uma escola muito boa, tinha vestibulinho, né? Então, estudei para passar no vestibulinho, para conseguir entrar. E a minha infância, ela foi uma infância assim, de brincar na rua mesmo. Eu brincava na rua, morei boa parte da minha infância no Jardim Brasilândia, que é ali perto da Vila Fiore, né? Sim, E brincava na rua, andava de bicicleta, pulava corda. E aí ali existia uma comunidade, começou a se montar uma comunidade católica, minha família era católica, e nós começamos a frequentar essa comunidade, e logo eu fazia parte do grupo de jovens que tinha ali, né, da igreja. E foi ali que eu comecei com as primeiras iniciativas de teatro dentro da igreja, onde a gente fazia peças bastante simples de Dia das Mães, Dia dos Pais, da Páscoa, não era nada muito complexo, mas era uma atuação já. Nós tínhamos os ensaios para participar dessas peças e apresentar essas peças na igreja. Então começou aí e eu sempre gostei. Devo confessar que eu sempre gostei de um palco, né? Nunca tive, assim, vergonha, não, né? Eu me sentia bem atuando e estando ali em contato, né, com o teatro. Mas o melhor veio realmente quando eu fui para o Getúlio, sei. que já existia essa característica, tinha um festival de teatro do Getúlio, né? E de ter a oportunidade de aprender literatura fazendo teatro, que foi quando o senhor deu aula para gente lá no Getúlio. Sei. Muito E legal, muito bom. Mas conta como que foi essa sua chegada lá. A primeiras atividades que você fez foi com o quê? então, Primeiramente lá na sala de aula mesmo? no Getúlio, Isso, não, no Getúlio, no primeiro ano, eu participei como contra-regra, né, nos bastidores, da montagem do oráculo, certo. que eu já estudava com a Ana Mena, né? A Ana Cristina Mena fazia a parte da minha turma. Na verdade, eu conheço a Ana Cristina desde o Matheus Bailas, que nos conhecemos há mais de 40 anos, né? E aí ela também foi para o Getúlio, ficou na minha sala, na mesma sala que eu.
E ela, junto com o Mário chamou, né? O Mário Mascarenhas chamou ela para montar o oráculo e eu acabei participando, fui, né? Comecei a participar dos ensaios e tal, e participei como contra-regra, ajudando nos bastidores da montagem, que foi uma montagem que participou do Festival de Teatro em 1987. E nesse ano, nós começamos a ensaiar essa peça, né? Os atores começaram a ensaiar no próprio Teatro do Getúlio. O Getúlio tinha, né, o teatro ao lado da escola, mas foi justamente no ano que o teto caiu e as apresentações não puderam mais ser feitas lá. E aí, naquele ano, nós fizemos a apresentação da peça no Teatro SESI. Isso, Então, ele acabou sendo, as peças do festival foram feitas lá no Teatro SESI. Nós apresentamos a peça e depois a gente até recebeu um convite para reapresentar essa peça no Teatro Municipal. Então, teve depois do festival a reapresentação, né, da peça lá no Teatro Municipal. E foi muito legal, porque era uma peça mais complexa do que as que eu fazia, os textos, né, mais trabalhados, a atuação. Então, foi uma experiência muito bacana, mesmo não atuando, mesmo estando só, trabalhando na parte, né, dos bastidores. E aí, no ano de 88, 89, que foi que nós fizemos as peças de teatro em sala de aula que o professor Roberto Samuel chegou e falou: vocês vão fazer peças de teatro. Dividiu, né? Falou: a sala vai se dividir em três momentos literários diferentes aí, e ah, vocês vão fazer a peça. E nós, nesse primeiro momento, em 88, a gente fez uma peça do romantismo, que foi O Terrível Capitão do Mato, né? Que até a Fernanda Loschiavo, que dirigiu a peça para a gente. Eu fazia uma donzela, eu fazia o papel da donzela da história, que era raptada por um escravo que me raptava do capitão. Eu era filha do capitão do mato, o escravo me raptava. E foi um momento que, olhando hoje para ele, na época eu já valorizei, mas olhando hoje para ele, eu falo assim, que, que momento foi fazer a peça? Porque você fazer uma peça de teatro, existe aquilo que todo mundo fala que desenvolve a fala, né? A dicção, a expressão corporal, mas eu acho que é muito mais do que isso, porque nós tínhamos que montar o cenário, né? Nós tínhamos que ir atrás, nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos que arrumar todo o aparato do cenário. Eu me lembro que a mãe da Adriana Dias, que também atuava na peça, era do grupo, ela nos deu lençóis velhos para a gente fazer lá o nosso cenário, né? Aí como é que a gente vai fazer a iluminação? Então, quer dizer, são habilidades que vão além dessa de comunicação, né? São habilidades de gerência de tempo, de gerência de conflito interno entre quem está participando, de gerência de recurso, porque a gente não tem dinheiro, né? Criatividade, que como é que nós vamos fazer o cenário para que ele se torne o mais próximo possível do que estava na peça. Então, quando eu estava escrevendo meu memorial, e eu relatei inclusive isso, né, que eu fiz as peças de teatro para aprender sei. literatura, eu falei, olha, as habilidades que hoje todo mundo fala que são soft skills, que todo mundo tem que desenvolver, as tais das soft skills, que são habilidades além das técnicas, a gente desenvolvia lá fazendo essas peças de teatro, Que né? legal. Você chegou a falar isso, então? Eu falo isso no texto, eu falo, Isso, olha, as famosas soft skills já eram desenvolvidas quando a gente montava essas peças de teatro, sei. que eram habilidades que nós tínhamos que desenvolver ali enquanto montávamos as peças. Então, eu acho que esse momento, que foi essa primeira, e a segunda peça, que foi, a gente tinha pequenos contos do Luiz Fernando Veríssimo, né? Que Isso. nós fizemos também a encenação, que até a Fernanda Lusquiavas que falou aí na apresentação dela, que nós levamos uma cama para dentro da sala de aula para encenar.
Então, veja, né, a criatividade, a habilidade que a gente tinha de trabalhar com todos esses elementos que vão além da comunicação, que vão além da fala, Sim, né? Então, foi muito, muito, tudo muito rico, muito prazeroso fazer sim. tudo. E vocês fizeram mais uma além dessa ou não? Ah, não, porque você teve 2 anos só comigo, né? Foram 2 anos, Então foram isso. E no essas primeiro duas ano eu mesmo. tive aula com a professora Celina, de Sei, português. entendi. E aí eu tive aula com o senhor no segundo e no terceiro ano, que foram os dois momentos que a gente aprendeu literatura através do teatro, né? Sei. E o que que E, você, como que você vê isso? Aprender literatura com auxílio do teatro. e olha que eu lembrei de uma coisa também, que eu até conto no meu memorial, que depois que nós terminávamos de encenar as peças, o senhor colocava a gente em roda, a sala inteira em roda. E nós tínhamos, eram duas perspectivas, né? Aqueles que não tinham participado da peça falavam o que tinham visto, o que tinham percebido, e nós, que participamos da peça, também falávamos das nossas experiências na encenação daquele texto e tal. Então, é uma outra coisa interessante, né? Porque a gente discutia características literárias sentindo as características literárias a partir da peça. Né? Então, não era simplesmente uma leitura, olha, o romantismo tem essas características, né? O realismo tem essa. Não, a gente tinha isso na pele, sentindo na encenação e capturando essas nuances a partir dessa discussão em roda que a gente fazia depois das encenações das peças. Muito Então, bem. muito legal, assim, é um ganho de conhecimento, né? Então, porque tudo que você aprende fazendo de uma forma mais ativa, isso ele fica, né? Ele não sai de você nunca mais. Tanto que estamos aqui falando sobre isso. Sim, é, Ele faz parte de você. é, Então, é muito além de alguém ir e te explicar algo. Você sente aquilo, né? sei. Muito legal. Muito, muito bom. E esses momentos que vocês fizeram foi na sala de aula mesmo ou foi para o audiovisual? Foi na sala de aula. Nós Na sala de fizemos aula. Porque nós as duas estávamos sem o encenações. palco, né? O auditório tinha caído, Isso, então isso. ficamos sem essa possibilidade, né? Foi. E tanto que na primeira vez que a gente tinha um cenário até mais elaborado, que eram os lençóis, tal, que a gente colocava lá, a gente montou na sala teve que montar na sala de aula, né? Todo o cenário. Então, nós fizemos na sala de aula mesmo, as duas vezes. Sei. Muito bem. Então, você sabe que vocês, com a apresentação do Oráculo no festival, no ano seguinte, um grupo na sala de aula, né, na hora que foi dividido o grupo, e quando, né, eram 3 grupos, né, normalmente, aí um dos grupos decidiu já na hora, eles já tinham assistido a peça no festival, né, Oráculo, aí eles decidiram que eles iam apresentar o Oráculo, né, da forma deles na sala de aula, né? E aí, sabe o que aconteceu? Eles É. se viraram tudo, como você mesma falou agora, né? Se viraram, montaram tudo, resolveram todos os problemas, tal, e acabaram apresentando na Casa da Cultura. Como não tinha outro espaço, mas eles conseguiram a Casa da Cultura, que era um dos espaços mais significativos, né, de apresentações na cidade de Sorocaba, né? É uma pena, porque a Casa da Cultura é o antigo fórum, prédio belíssimo, e está Sim. lá. Assim como aconteceu com o Getúlio, não é? O auditório que caiu, né? Na verdade, caiu. Tem toda uma história aí, saiu jornais, tudo. Foram anos e anos na briga para tentar recuperar. E agora é o que está acontecendo com a Casa da Cultura, né? Está lá também, parado, caindo, e ninguém toma uma atitude de assumir para resolver, e o povo pedindo, principalmente toda essa comunidade, né, artística de Sorocaba, precisando daquele espaço que foi belíssimo, né? Realizaram muitas coisas, aí está parado, né? Uma Está parado. pena.
Olha, se possível, gostaria que você contasse um pouco, porque nem todos sabem o que que é um memorial, né? Então, você, depois do doutorado, para se tornar professora titular da disciplina dentro da instituição, você teve que defender o memorial. Conta para o pessoal mais ou menos o que que é esse memorial e como que ele aconteceu. Conta para Aham. nós. Dentro da carreira docente, né, nas universidades, a gente entra como cada universidade ela tem uma denominação, né? Então as federais têm uma denominação diferente das estaduais, mas você entra como um professor e aí você vai trilhando a sua carreira dentro da universidade até que você chega num ponto que você pode fazer a defesa do seu memorial. O que que é um memorial, né? O memorial, ele, às vezes as pessoas acham que você vai defender o seu currículo. Não, mas o memorial, ele é muito mais do que um currículo. Quando a gente escreve um memorial, você escreve a sua história. E para que a sua história faça sentido, não adianta você começar a falar da sua carreira a partir da graduação, porque existe um antes de graduação, né? Existe de onde você veio, quem é a sua família, qual foi sua formação, o que que impactou. Então, você começa a contar a sua história de vida desde lá, e cada um tem uma história diferente para contar de vida, né? Então, você começa a contar desde onde você veio até para mostrar as suas principais características, porque o titular, ele defende uma linha sobre as características dele que são importantes para ele se tornar um professor titular. Então, o memorial não é simplesmente você falar de resultados que você teve. Você fala dos resultados, mas você precisa defender como esses resultados, eles mostram que você é uma professora, uma professora digna de estar num cargo de professor titular. Então, você começa lá de trás e vem contando. E é você, sua formação, como é sua família. Então, eu vim contando desde da parte da minha família, que o meu pai foi metalúrgico, né? Trabalhou como metalúrgico durante 30 anos, a minha mãe era uma dona de casa. E aí que eu tenho um irmão mais novo, aí eu conto da minha formação nas escolas, conto do teatro, né? Então, para ver como o teatro foi significativo para mim, como formação. Então, esses momentos do teatro, ele se aprender a literatura em sala de aula, esse desenvolvimento de habilidades a partir da encenação do teatro. E aí você vai entrar e contar, depois que você contextualiza, você vai contar sobre a sua formação, qual foi a sua formação, então, a graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? A sua experiência internacional, você vai contar sobre publicações, você conta sobre as suas orientações, bancas, projetos, atividades de extensão, né? Eu trabalhei alguns anos com formação de professores e formação de crianças para pensamento computacional, que é a computação sendo olhada como algo do dia a dia, né? Então, eu tive um projeto de extensão que foi até escolas fazer isso. Então, você vai contando essa história e defendendo a sua linha, o porquê que você é uma titular. No meu caso, a linha que eu fui defendendo era uma pesquisadora na área de experiência do usuário, na área de interação humano-computador, com forte intersecção na indústria, porque eu sempre fiz muita pesquisa aplicada à indústria, né? Sempre tive projetos com a indústria. Então, foi essa linha que eu venho defendendo. E o memorial, ele mostra muito do seu sentimento. Então, a cada etapa, a cada parte que você vai descrevendo, existe o seu sentimento naquele momento. Então, por exemplo, eu descrevo ali que logo que eu entrei no doutorado, eu fiquei grávida do meu primeiro filho. E aí isso tudo muda na vida, né? Porque você vai ter um filho e fazer o doutorado junto. Com E aí certeza.
eu conto isso e depois eu conto que quando eu fui defender o doutorado, eu estava grávida do segundo, né? E aí tem um professor da minha banca que ele brinco, na minha defesa eu lembro que ele brincou, ele falou que assim, que eu tive um doutorado muito produtivo, porque além da tese, eu tive dois filhos, né? No doutorado. Então, assim, eu conto eu defendendo grávida do segundo filho. Naquele mesmo ano, eu prestei o concurso da UFSCar, né? Eu passei, entrei na UFSCar. E aí, depois, o meu desejo de ter uma experiência internacional, que eu só consegui muito tempo depois, quando os meninos estavam maiores, que foi quando eu fui fazer meu pós-doutorado na Inglaterra, que eu morei um ano na Inglaterra. Então, eu venho contando a minha inserção na comunidade científica, então, todas as amizades que eu fiz na comunidade científica, que são pessoas que são meus parceiros hoje. Então, veja, não é só número, né? Você tem Não, sentimento que você vai mostrando e a sua história, né? Como docente, como profissional, as coisas que impactaram e o que você quer a partir daquilo, né? O que você pensa que você vai fazer a partir da sua defesa, a partir de se tornar titular. E eu falo que eu sou uma pessoa inquieta com o meu conhecimento. Eu gosto, né, de é, estudar, eu gosto, de pesquisar, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de conhecer outras culturas. Então, eu falo que essa inquietude me faz querer ir além e sempre procurar ir além em tudo isso. Então, o sim. memorial, ele é mais ou menos isso. Então, você escreve um texto, meu memorial, ele ficou em torno de umas 120 páginas. Você tem uma banca, que são 5 titulares que te avaliam, um da UFSCar, que era o presidente da banca, e os demais são externos. E eu tive assim o prazer de ter 4 professoras titulares na minha banca, Que mulheres legal. que Quatro são mulheres. exemplos para mim, né? Sim, De sim, carreira, de com tudo. certeza. E aí elas recebem, né? Os professores recebem esse texto, eles leem, e aí você vai para a defesa, que é o momento em que você defende, que você apresenta. E nas nossas regras lá, a gente tem 1 hora para fazer uma apresentação. Então, também é um desafio fazer com que toda a sua vida seja contada, né, em 1 hora ali. E depois dessa 1 hora começa a arguição, que é onde a banca faz os comentários, testa os comentários quanto à sua carreira, porque a gente é avaliado por 4 eixos, né? Ensino, pesquisa, extensão e gestão. São os 4 eixos que a gente tem que ter feito durante a carreira. Então, eles avaliam isso e fazem perguntas. E aí, assim, tem perguntas dificílimas de você responder, né? Do que você pensa como vai ser alguma coisa dali para frente. Mas foi um momento que eu devo dizer que foi muito prazeroso. O Sim. escrever foi Ah, prazeroso, o estar lá foi prazeroso, e eu curti tanto esse momento que eu demorei 6 meses para escrever meu memorial. Tem gente que escreve em um mês, não, porque eu primeiro montei toda uma estrutura, daí eu ia colocando na estrutura aquilo que eu achava que eu tinha que falar, para depois começar a escrever. Eu li mais de uma vez, né? Então, assim, foi bem demorado. E na apresentação, uma outra coisa prazerosa de falar, a gente coloca foto. É muito comum colocar fotos. E aí eu fui atrás das fotos, né? é. Fotos da minha formatura de Ilustrado. graduação, fotos dos meus filhos, né? Eu mostro uma linha do tempo, então quando eles nasceram dentro dessa linha do tempo. Então, assim, foi muito prazeroso esse momento. Foi um momento muito bom para mim. Ele é de grande sensibilidade, né, o memorial, né? Faz Memorial parte, é. é a história de vida, né? Não Isso. entra toda a parte profissional, mas não é só, né? É por Não, isso que não. acaba sendo prazeroso e emocionante, né? Eu assisti, né, o do Edgar Matiello Júnior, que você está na Federal daqui, né? E ele está na Federal de Santa Catarina. E aí ele me convidou, né, para assistir, foi virtual, foi belíssimo. Eu sou honesto pra você, né, eu chorei do lado de cá, né, porque a história dele é muito bonita, né, como a sua, né,
é muito bonita. E tem uma série de coisas que eu estava meio por perto quando aconteceram, né? Então é emocionante, é muito bonito. E foi bastante demorado porque também os outros, né, os examinadores, né, que participaram também, foram bem detalhados, detalhistas, né? Então demorou praticamente perto de 5 horas, né? Foi muito bom, muito interessante. Eu gostaria até de ter assistido a sua, com certeza. Agora, antes de nós, você tem as suas amigas, né, que estão participando direto, né, desses encontros, dessas interrelações, depoimentos. E você, a Gabriela, você falou que estudou com você bastante tempo, né, Gabriela Flores, né, da Gabriela banda Flores, Tangos. E a Gabriela, ela estudou com você também no Getúlio, isso. no Eu Getúlio, conheci a Gabriela no Getúlio. no Getúlio e E depois. no Getúlio mesmo, quando eu entrei no Getúlio. E a Gabriela é uma grande amiga, né? Porque a Gabriela foi minha madrinha de casamento. Ela que foi madrinha sua de Foi minha casamento. madrinha de casamento. Então, assim, Que é uma grande legal. amiga e uma pessoa iluminada, né? Gabriela Muito. é uma estrela, é uma Vocês são um diva. Eu falo para grupo, ela, uma diva, uma estrela, ela enche o palco quando ela é, está é uma cantando. delícia. Uma voz maravilhosa. É, Então, assim, tenho uma amizade com ela, com a Yandra, eu tenho amizade de mais de 40 anos, desde da época do Mailasque, né? Então, assim, a Ana Nitaque, amizades que aquecem, né? E que fazem sim, parte, e que participaram dos diferentes momentos da vida. exato. Então, o Getúlio também trouxe isso para mim, né? Essas amizades que ficaram para minha vida e que continuam e que eu quero que continuem até o final dela, né? Então, esses encontros que nós temos de amigas juntas, uma vez por mês, para brindar a vida, para conversar, ele também é muito, muito importante, muito significativo para mim. Como foi importante Getúlio para todos nós, né? A escola Sim, Getúlio Vargas, muito importante. Quanta gente boa espalhada pelo mundo, né? Se sim. espalharam pelo mundo, né? Uma coisa incrível. E aí, temos que glorificar, né? Então, agora, antes de encerrar, você vai falar o que você tiver vontade de falar, alguma coisa que você sinta vontade, que ainda não falou. Então, Nossa, deixa eu ver o que que eu gostaria de falar. Olha, eu acho que assim, eu venho de uma área de exatas, né? Eu gosto de um número, na verdade. Mas mesmo vindo de uma área de exatas, é muito interessante porque eu nunca me afastei, como o senhor mesmo falou, né, das artes. Porque eu sempre gostei muito de ler, sempre li, sempre gostei muito de escrever, e o escrever me ajudou na minha carreira enquanto pesquisadora também, porque a gente escreve muito, né, enquanto pesquisador. Então, eu acho que mesmo para as pessoas que não fazem, né? Porque as pessoas às vezes acham assim, ah, a arte é porque eu vou fazer teatro, vou fazer cinema. Eu acho que não, eu acho que a arte, seja você atuar num palco, seja você cantar num coral, seja você trabalhar com poesia, seja você cantar mesmo em algum, né, algum espaço for, seja você fazer trabalhos manuais, a arte ela traz um aquecimento diferente para o seu coração. sim. Então eu acho que ela tem que fazer parte da vida da gente para tornar as coisas, inclusive, prazerosas, mais leves, né? Tanto que eu fui procurar participar do coral agora, né? Era uma coisa Isso, que é eu fantástico isso. morria de vontade de fazer, não tinha conseguido fazer. E agora eu participo do coral da UFSCar. Eu falo que não que a minha voz seja bonita, porque as pessoas falam, ah, não vou cantar no coral porque minha voz é feia. Eu falei, mas a minha também não é bonita. Tem que cantar. Não é isso, né? É, É outro, é o sentir a música, é, é você trabalhar com a voz, você trabalhar com a percepção, né? Você tem que ouvir o outro no sim. coral. Então, a arte, seja qual seja ela, qual a iniciativa que você tenha, eu acho que você tem que levar para a sua vida. E ela te ajuda a trazer
essa coisa, né, esse aquecimento para o coração, ela te ajuda a trazer mais leveza para a vida e ela também trabalha habilidades importantes É. para você, né? Se a gente for pensar para o lado profissional, também trabalha habilidades importantes. Então, eu acho que hoje as pessoas se preocupam muito com as habilidades técnicas, com o conhecimento, né? A internet, as redes sociais, elas fizeram com que as pessoas quisessem acelerar isso, né? O conhecer, o saber o tempo todo, mas a gente também precisa ter um momento de parar e ter esses outros contatos na vida. Então, eu aconselharia a fazer alguma coisa, né, relacionada aí à arte na sua vida. Eu acho que o meu recado seria esse. Luciana, obrigado por toda essa leveza da sua fala, pela sua leveza da sua presença e a leveza de você nas nossas aulas, nas nossas interrelações. Com certeza, todos os seus colegas, seus amigos e amigas dizem isso constantemente, sem você saber, tá? Essa Obrigada. sua bondade, essa sua gentileza e o seu afeto, né? A gente presenciou muitos momentos das suas atitudes afetuosas com muitos deles. Então, muito obrigado por você fazer parte desse nosso caminho, tá? E obrigado por esses belos depoimentos que você fez. Parabéns pela sua profissão, pela sua carreira, por toda essa vida também familiar que você conseguiu construir com tanta beleza. E que você continue com muita saúde, alegria, paz, para continuar contribuindo para todos nós nessa vida. Muito obrigado, viu? Obrigada. Deus Eu que abençoe você. agradeço. Foi um prazer. Eu que digo. E para vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado pela presença, por este momento desses depoimentos são maravilhosos, tão significativos, construtivos, grandes exemplos para todos nós. Obrigado. Obrigado, Luciana.